Nós estamos a vender Trangelina aqui para várias vezes as pessoas, né? A amostra de Trangelina para outras pessoas olhar. Estamos a vender por cada Trangelina 5 médicas, porque várias vezes as crianças do nosso lado sim, gostam muito de Trangelina. Nós vendemos isto por 5 medicais cada Trangelina. Quem gosta de Trangelina, por favor, clica no nosso canal, sim, para eles olhar várias vezes as frutas que nós estamos a vender aqui em Nampula. Sim. Quem gostou das drangelinas que nós que trazemos aqui, sim, clica no nosso canal, isso é verdade, sim, porque tem várias vezes drangelinas, já trazemos também laranja para várias vezes crianças, sim, para olhar, porque as crianças gostam muito de drangelina que nós trazemos aqui, nós estamos a vender por cada 5 medigás para várias vezes crianças, sim. Quem quer pode clicar na nossa página, assim, vai olhar várias vezes drangelina que nós estamos a vender aqui em Nampula, na Casa Porto, isso aí pessoal.